Em João capítulo 13, versículo de número 14, eu quero destacar aqui. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E também o versículo de número 34. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Esse contexto que Jesus diz essas palavras está muito próximo da crucificação de Jesus. Jesus está próximo de ser entregue para ser morto na cruz. Jesus está próximo de passar o seu momento de maior medo, de maior angústia, de maior preocupação que ele teve aqui nessa terra. E esse momento é um momento muito semelhante ao que nós passamos todos os dias, ao que nós passamos por muitas vezes na nossa vida. Por diversos momentos na vida nós enfrentamos os nossos medos, por diversos dias, por meses, por diversas situações nós precisamos e nos angustiamos com algum problema, com alguma dificuldade. Porque eu sei que você que está aqui, você que está nos acompanhando pelo YouTube, eu sei que você, todos nós, temos alguma coisa que nos amedronta. Talvez algum problema no trabalho, talvez algum problema familiar, talvez algum medo interno. O pastor ministrou aqui neste domingo sobre os gigantes que nós temos que enfrentar, sobre os gigantes do medo, o gigante da angústia, a insegurança. Todos nós temos esses momentos de medo, esses momentos de angústia. E é curioso falar sobre isso porque alguns têm esses momentos já pré-definidos. Tem pessoas que morrem de medo de algumas datas, que morrem de medo de alguns eventos. Enfim, todos nós temos medo e angústia de alguma coisa. E naturalmente compete a nós, como seres humanos, em virtude da eminente situação de lutarmos contra esse medo, buscarmos resposta, buscarmos solução, buscarmos algo que traga ao nosso coração a paz, que traga ao nosso interior a tranquilidade, que nós possamos nos repousar de modo a encontrarmos a solução para aquilo que nós estamos nos preocupando. Porque se eu tenho medo, se eu tenho uma preocupação, é natural, eu como homem, como ser humano, como filho de Deus, buscar nas minhas forças, buscar em alguém, buscar alguma alternativa para solucionar o meu problema, para resolver o meu medo, para acabar com aquilo que me angustia. E eu digo isso porque Jesus está aqui muito próximo de passar por um momento angustiante, por um momento que ele sabia que iria ter que passar. O momento que ele se sente preocupado, ele vai confessar, orando mais à frente no Monte das Oliveiras, que a alma dele estava angustiada, que o coração dele estava preocupado, ele sua gotas de sangue, de tanta angústia, de tanto peso do pecado da humanidade que recaiu sobre Jesus. E Jesus sabia que ele ia enfrentar esse problema, Jesus sabia que ia enfrentar esse medo, Jesus sabia que ia enfrentar essa dificuldade, como eu e você enfrentamos medos, enfrentamos dificuldades, enfrentamos as nossas angústias. Mas o que cativa o meu coração é que às vésperas desse momento de medo, é que às vésperas desse momento de angústia, é que às vésperas desse momento de preocupação, a palavra de Jesus eu preciso abençoar os discípulos, eu preciso passar uma palavra de instrução, eu preciso servir. Porque Jesus, aqui ele nos mostra, quando ele diz, faça como eu faço, o que Jesus está fazendo? Jesus não está pensando nele, mas está pensando nos seus amigos, nos seus discípulos. Porque quando Jesus está no iminente momento de enfrentar o medo, de enfrentar a angústia da cruz, de enfrentar o peso do pecado da humanidade, de enfrentar aquela preocupação que viria na cruz do Calvário, de enfrentar a traição de Judas Iscariote, de enfrentar os açoites dos soldados romanos, nesse iminente momento de medo, a preocupação dele é ensinar os discípulos, é instruir os discípulos e é falar sobre amor. E aqui eu tenho uma lição para o meu coração, que é, nos momentos que Jesus mais poderia se preocupar consigo mesmo, ele se preocupou com o seu próximo, ele se preocupou com quem ele amava,
Ele se preocupou com quem estava próximo a ele. Aqui é uma mensagem para nós sobre esquecermos e deixarmos de lado o nosso egoísmo. Porque muitas vezes nós nos colocamos tanto no centro da nossa vida, em resolver os meus problemas, em resolver as minhas angústias, que Jesus aqui está prestes a passar por uma angústia, por um medo, por um problema, por uma preocupação. Mas ele decide se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Ele decide instruir sobre o amor. Ele decide dizer que ameis uns aos outros como eu amo vocês. Aqui ele decide colocar a cruz de lado, e ele já sabia, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser traído, mas deixa eu falar uma coisa, eu não estou preocupado com isso agora não, deixa eu lavar os seus pés. Eu quero falar para você, ame o seu próximo. E talvez se eu estivesse lá e soubesse desse contexto, pudesse perguntar, eu iria falar, Jesus, por que a gente não vai resolver o problema da cruz agora? Jesus, vamos falar sobre aquilo que há de vir, o Senhor acabou de falar, que vai ser traído, vamos falar dessa traição, vamos resolver esse problema, como é que a gente impede isso? Como é que a gente resolve isso? Eu perguntaria isso, porque quando eu estou no meu momento de medo, no momento em que eu tenho que enfrentar os problemas da minha vida, eu me preocupo em ter uma solução para resolver aquele problema. Mas Jesus nos ensina dizendo, olha, no momento em que eu talvez pudesse mais estar preocupado em resolver os problemas, as angústias que eu teria que enfrentar, eu coloquei tudo de lado para me preocupar com o meu próximo, para me preocupar com o meu irmão. É isso que nós temos que aplicar. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, ao invés de nos preocuparmos somente conosco, nós temos que começar a levantar a nossa mente, a nossa voz, o nosso coração em oração e clamar pelos outros. Porque às vezes nós paramos e estamos orando por tanto tempo por nós, estamos orando tanto tempo pelas nossas realizações, estamos pedindo tanto a Deus pelos meus sonhos, pelos nossos sonhos, e às vezes estamos deixando de fazer o mandamento que Deus nos determinou, amar aos outros, servir aos outros. E aqui Jesus está nos dando uma lição, que quanto maior o problema que ele estaria para enfrentar, maior era a preocupação dele com o outro, maior era a preocupação dele com os discípulos dele, com os amigos dele, com os seguidores dele. E eu quero falar para você, para mim, nesse contexto que nós passamos, que é momento de clamarmos por nós, pela nossa casa, mas também é momento de pedirmos ao Espírito Santo que Ele ilumine a nossa mente, para que Ele nos traga o nome das pessoas que precisamos orar, que precisamos interceder, nos traga o nome de pessoas que precisamos ajudar, nos traga ideias, projetos no nosso coração, para que possamos auxiliar alguém, para que possamos fazer o ID do Senhor com a nossa vida, com o nosso serviço. O apóstolo Paulo já vai escrever dizendo que nós somos cartas escritas por Deus para que o mundo leia Jesus Cristo em nós, e nós fomos escritos não com tinta, mas com sangue, e o mundo quer ler Jesus em nós. E quanto mais nós nos preocupamos com a nossa vida individualmente falando, mais o mundo fica distante de enxergar Jesus em nós. Mas quanto mais nós começamos a deixar um pouco de lado as nossas preocupações, a deixar um pouco de lado o nosso eu, o meu desejo, o meu sonho para me preocupar com o próximo, aí o mundo vai começar a olhar e dizer, o amor de Cristo está na vida dessa pessoa. Eu consigo testificar o brilhantismo do Espírito Santo na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu quero falar para você também, que quanto mais nós nos ocupamos em fazer o ID do Senhor, em fazer o chamado de Deus, em cumprir aquilo que Deus nos determina, mais o Senhor se coloca à frente para resolver aquilo que nos preocupa. Eu quero falar para você que os momentos que eu tive mais medo e mais insegurança, e que eu mais precisei do Senhor, foi quando o Espírito Santo mais me falou, ore por alguém, faça por alguém. Deixe o seu medo de lado, deixe isso que te preocupa de lado, se importe mais com alguém, porque quanto mais eu me preocupo com outras coisas, quanto mais eu me preocupo em fazer o que a palavra de Deus me diz, mais o Senhor vai me ver vazio de mim, e mais o Senhor vai me encher da presença dEle, e mais próximo eu estarei de alcançar o resultado que Deus quer para mim, porque quanto mais eu tento colocar a minha mão, mais o Senhor vai retirá-la dEle. E eu lembro uma vez que eu vi uma peça de teatro, e na peça de teatro era assim,
tinha um banco, e esse banco representava as decisões do coração do homem ou da mulher. E aqui a pessoa sentava nesse banco e vinha convites, e a pessoa começava a responder. E de repente Jesus chegava e falava assim: você quer sair e deixar eu sentar aí para resolver e para decidir? E a pessoa saía, e Jesus, figuramente falando, sentava, e vinham os convites, e Jesus começava a responder e ditar a direção da vida daquela pessoa. E a pessoa começava a ficar preocupada, porque as vontades dela estavam indo por água abaixo, porque ela estava sem tomar decisão por si própria, mas ela tinha deixado Jesus encher a vida dela com as decisões dele. E aí ela começava a querer sentar, e ela começava a querer disputar o espaço com Jesus. Resultado: o que essa peça me ensinou, e eu guardo essa peça até hoje no meu coração: quanto mais eu esvazio, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, quanto mais eu deixo de fazer a minha vontade, mais o Senhor assume a frente da minha vida, mais o Senhor estará cheio em mim, mais de Deus eu terei na minha vida, porque quanto menos de mim, mais de Deus. Quanto mais eu me esvazio, mais cheio de Deus eu me torno. Essa é a mensagem de Deus para nós. Jesus, mesmo em meio a um grande medo, a uma grande preocupação, Ele preferiu se ocupar em amar os seus discípulos, em ensinar os seus discípulos, em servir os seus discípulos, e não somente em resolver o problema que ele tinha, que era a cruz, que era a traição, que eram as chicotadas, que era a vergonha que ele iria passar. Ele estava muito mais preocupado em ajudar os seus, em amar o seu próximo, em deixar esses ensinos aqui que nós lemos neste capítulo essa noite, em nome de Jesus. Amém?